Olá, eu me chamo Joyce Carrilho Fernandes, sou estudante de fonoaudiologia e vou apresentar o trabalho Associação entre Consciência Fonêmica e os recursos do ambiente familiar em crianças do segundo ano do ensino fundamental. A leitura e a escrita são habilidades básicas para o sucesso na escolarização, e atualmente o sucesso social está relacionado ao sucesso escolar. Apesar disso, ainda é um desafio para os educadores ensinar a ler e a escrever. A consciência fonêmica é definida como uma sensibilidade complexa aos sons individuais. E além da consciência fonêmica, as características do ambiente familiar estão associadas ao desempenho em leitura, desde o período antecedente à fase escolar e depois também, auxiliando na compreensão textual. Com isso, o objetivo deste trabalho é verificar a associação entre a consciência fonêmica e as características do ambiente familiar em crianças do segundo ano do ensino fundamental. Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ceilândia e desenvolvido em uma escola pública de Ceilândia. Foram incluídas 66 crianças que estavam matriculadas no segundo ano da escola em questão e que assinaram o termo de assentimento livre e esclarecido, e cujos responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram excluídas as crianças com dificuldades visuais não corrigidas. Foi utilizado o Protocolo de Identificação Precoce dos Problemas de Leitura, IPPL, e o Inventário de Recursos do Ambiente Familiar, o RAF. No IPPL foram utilizadas as provas de consciência fonêmica, ou seja, as atividades de síntese fonêmica, análise fonêmica, identificação do fonema inicial e produção de palavras a partir do fonema dado. E o RAF foi aplicado através de entrevista telefônica com os pais. A média de desempenho na consciência fonêmica foi de 20,98 e no RAF foi de 64,79. Como as variáveis não apresentam distribuição normal, foram utilizados testes estatísticos não paramétricos. O teste de Spearman não mostrou correlação entre a consciência fonêmica e o RAF. Então, as crianças foram divididas em dois grupos de acordo com a mediana do RAF. A consciência fonêmica foi comparada e, da mesma forma, não se observou diferença entre os grupos. Estudos mostram que quanto maior a possibilidade de estimulação da criança no ambiente familiar, maior o desenvolvimento da capacidade cognitiva, com melhor estruturação da representação lexical, ainda que as atividades não sejam intencionalmente direcionadas a esse propósito. O RAF visa investigar a influência dos fatores externos no desenvolvimento da leitura, pesquisando a interação entre família, escola e as atividades realizadas pela criança. A boa consciência fonêmica facilita aos leitores iniciantes o entendimento de que as palavras escritas são compostas por grafemas, que correspondem aos fonemas, o que nós chamamos de princípio alfabético. Os alunos com boa consciência fonêmica tendem a se tornar melhores leitores do que os que não a têm. Com isso, nós concluímos que, apesar da consciência fonêmica e dos recursos ambientais das crianças terem um papel importante no processo de aprendizagem, os recursos ambientais não parecem ter influência no desenvolvimento da consciência fonêmica. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada pela atenção.